Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu, assentado algumas traduções diz, recebedoria. Outras traduções é coletoria. Na minha tradução do Ari é na Receita Federal. Um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe, não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Podeis sentar. Ok, obrigado. Queridos, eu gostaria de falar para vocês hoje a respeito de um assunto que tem me preocupado profundamente. Há dias que eu tenho parado para pensar como é que nós estamos nos comportando nesses últimos dias estes que antecede a volta de Jesus. Dias estes que apresentam características diferentes, complexos, em que os homens se comportam de uma determinada forma, que a gente olhando na história, a gente vê presenciado comportamento que se mostrou durante a história humana, não como ultimamente tem se apresentado a todos nós. E à medida que o tempo está passando, os anos estão evoluindo, como disse Daniel, a ciência se multiplica, as ideologias se proliferam, os conceitos mudam. E às vezes a gente fica perdido como no meio desse emaranhado de ideias que afloram no meio da sociedade. E de forma assim, sorrateiramente, ela tem penetrado na nossa vida, no nosso relacionamento, tem influenciado o nosso comportamento, porque de forma que a gente nem imagina, a gente também começa a admitir e a trazer para si essas novas ideias que aparentemente elas são construtivas, mas elas nada mais são do que uma centelha, um germe, que vai nos afastar daqueles princípios que Jesus estabeleceu para a gente viver. E bem aqui nesse texto fala hoje, eu não vou falar como eu falei de manhã, um pouco mais diferente.
Mas nesse texto aqui, ele fala a respeito sobre um acontecimento na vida ministerial, no início do ministério de Jesus. Quando ele começa a convocar os seus discípulos. E ele passa na coletoria. Coletoria é uma palavra antiga, que era designado aonde se pagavam os impostos aqui no Brasil. Na minha tradução aqui chama-se recebedoria. Mas na minha interpretação, ela pode ser a Secretaria de Finança, a Receita Estadual, ou a Receita Federal, aonde a gente paga os impostos, tanto para o governo estadual, como para o governo federal. Nessa época aqui, os coletores de impostos, eles tinham uma alcunha de ladrão. E é interessante que, quando Jesus encontra com um deles, chamado Zaqueu, publicano, ele desce da árvore e Jesus vai para a casa dele, e na sua conversão, ele diz para Jesus assim: olha, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Supõe-se de que alguém recebeu 4 vezes mais, por causa da função que é receber impostos. Não era um imposto religioso, era o imposto de César, que parte ficariam com a Judéia e parte iam para o império. Então era o quê? A receita daquela época. E ele era o representante legal para receber estes impostos. E é claro que o homem não gosta de pagar imposto, ninguém gosta. Quando o indivíduo não é profundamente convertido, ele sempre dá um desdobro, para quanto menos pagar, melhor é. E aí entra o fiscal aqui, da coletoria, quebra meu galho, o valor é X, faz eu pagar X, que eu te dou uma galinha caipira, faz X, que eu te levo um presente. Esse presente nada mais é do que alguma coisa que ele coloca na visão, uma venda, para não ver aquilo que está acontecendo. Então, desde aquele tempo antigo, era assim. E claro que a pessoa que ia fazer vistas grossas, ou legalmente estabelecer aquilo que é devido, era a pessoa que trabalhava na coletoria. E é interessante que aqui nesse texto, esse coletor que Jesus chama para ser seu seguidor, ele chama todos os seus amigos para dar um jantar, almoço, não é? E convida todo mundo, todos os coletores, amigos, comerciantes, amigos.
transportadores amigos, não é? Senta aqui, vamos nos alegrar. E aí aparece Jesus e convida-o para seguir. E claro, Jesus é convidado para ir para o jantar do Levi, do Mateus. Senta e só publicano assentado, e os discípulos de Jesus, e Jesus sentado, comendo com os publicanos e pecadores. Os fariseus, que eram críticos por natureza, procuraram dizer: olha, sentado com publicanos e pecadores, com ladrão. Jesus, o mestre, o pregador do evangelho, o que mostra os nossos defeitos, aquele que diz que é santo, que faz milagre, sentado com publicano e pecadores. É interessante, queridos, é interessante que quando eles olham, eles veem a Jesus numa roda de pecadores e de ladrões, eles vão se admirar, porque eles sempre viam os líderes religiosos com uma aparência de santidade, cumprindo religiosamente as leis cerimoniais, que eles não podiam sentar, nem andar, nem comer e nem tocar neles, porque eram pecadores e estrangeiros, e eles estavam estritamente cumprindo a lei cerimonial, traduzidas pelos anciões, pelos aqueles que estudavam a palavra e encaixavam dentro do contexto. Apesar de Jesus mostrar a hipocrisia deles, até a respeito do sábado, eles exigiam que o sábado fosse cumprido, ao ponto de criticar a Jesus por curar no sábado. E Jesus mostra a hipocrisia, quando Jesus diz para eles: olha, quando cair um animal lá numa cova, no sábado, vocês não vão tirar? Quer dizer que ir buscar o animal está certo, mas curar no sábado está errado, que é para ajudar a pessoa a se reerguer, a ter uma vida diferente, ajudar a pessoa a vencer. Jesus já tinha mostrado a hipocrisia deles, dos fariseus. Jesus fez uma analogia grotesca para o ponto de vista deles, quando diz o seguinte: que entrou no templo para orar o fariseu e o publicano, o pecador, não é? E o fariseu, na sua oração: eu jejuo, eu oro, eu busco, eu choro, eu dou esmola, e eu dou isso. E o publicano lá: eu sou miserável, pecador, tem misericórdia de mim. Eles se achavam acima dos outros, santo acima dos demais, e a todos aqueles que se não enquadrassem dentro do conceito deles, estava fora de qualquer benesse do céu. E Jesus vem e traduz, interpreta a lei que eles estavam interpretando
ao seu modo, ao seu conceito, às suas tradições. Aí vem Jesus diferente. Eles chamam de rabi. Eles veem os milagres. Eles veem a sua conduta. Eles veem a sua maneira de ser. Eles veem a sua maneira de se comportar. Eles falavam a respeito do pecado deles, ao ponto de chamar de sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Aí eles olham Jesus sentado no meio dos ladrões e dos publicanos. E Jesus diz para eles: os sãos precisam de médico? Eles, os fariseus, eles não eram santos? E é interessante, lá em Lucas, quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, a última frase da história de Zaqueu, Jesus diz assim mesmo: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Aleluia. Pecador para Jesus não era problema. Não. Podia ser ladrão. É interessante dizer para vocês, sabe para quem Jesus se revelou pela primeira vez? Para a mulher samaritana, sentado na beira do poço de Jacó. Uma mulher que tinha tido 5 maridos. Jesus olha para ela e diz assim: olha, eu que falo contigo. Ele se revela. Ele não tinha se revelado para ninguém. Mas ele se revela para essa mulher que a sociedade rejeita. Aleluia. Queridos, e é interessante que, ao se revelar para aquela mulher, não foi num compêndio teológico, nem na reunião de fariseus com saduceus, nem nos escribas, que eram os escopistas da lei, para nenhum deles. Foi uma mulher sem reputação nenhuma. E é interessante que quando eles trazem uma mulher que foi pega no ato do adultério, e eles queriam apedrejar, a mulher chora. Era passivo? De acordo com a lei? Era, sim. Ela tinha que ser apedrejada. Eles estavam por cima da razão, de acordo com a tradição. A pecadora tinha que morrer, é verdade. Só que eles se esqueceram que a lei veio para mostrar o pecado. A função da lei é só mostrar o pecado. Aleluia. E ele era a vida. Ele foi, ele é e ele será. Aleluia. E aí, ele está aqui para dizer o seguinte: olha, o que vocês estão praticando é só mostrando que vocês são incapazes de alcançar aquilo que vocês querem, porque vocês miraram de forma e interpretaram diferente a lei que foi dada para vocês. Eu sou o cumprimento da lei. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Vocês vieram condenar, mas eu
Eu vim da vida, aleluia. Eu vim atrás dos perdidos. Eu vim atrás dos desamparados. Eu vim atrás dos desgraçados. Eu vim atrás daqueles que estão à margem da lei. Eu vim em busca daqueles que estão na sarjeta. É por isso que lá na parábola do rico, que ele convida para a ceia, ele disse: olha, os pessoal disseram, não dá para me ir, não dá para me ir, não dá para me ir, não dá para me ir. Aí ele disse, então, deixa esse pessoal para lá, nós priorizamos a ele. Mas eles não quiseram. O que nós vamos fazer? Nós vamos buscar quem está na sarjeta, nas esquinas, nos valados, mas que a minha casa encha, porque eu vi atrás deles. Não foi do justificado. Aí você olha o Cristo Santo, Filho de Deus, que não cometeu pecado nenhum nessa vida, santo, mas ele olhou para o pecador, ele amou o pecador e se colocou no lugar dele e não quebrou, sabe o que? Não construiu uma barreira entre ele e o pecador, pelo contrário, ele derrubou todas as condições sociais para chegar no abandonado, no desamparado, no desiludido, nos despreparados. Olha, se a gente for dar uma olhadazinha assim, no pessoal que Jesus se direcionou, se dirigiu, Nicodemos, José de Arimateia, o resto foi só gente que estavam à margem da sociedade. Leproso, doentes, prostitutas, ladrão, o que mais? Cego na beira da estrada. Cego na beira da estrada. Publicano, que era ladrão. Ei, aleluia. Sabe por que tu está aqui? Porque Jesus não te discriminou. Sabe aí, ele te achou? Atrás do rabo do peru. Sabe onde ele te achou? Lá na boca do fumo. Eu estou olhando para uns aqui, que Jesus encontrou ele lá na boca do fumo. Tem gente me olhando aqui que foi encontrado lá. Sabe por quê? Porque ele não discrimina ninguém. Não importa onde tu está. Não importa o que tu fazes. Não interessa como te olham. Ei, ele olhou para ti. Aleluia. Ele desceu por causa de ti e por causa desse pecador que está pregando aqui. Ei! Mas é interessante como nós somos. Aleluia. É interessante como nós somos. Ele nos tira de lá. Nos limpa. Nos coloca no lugar alto. Nos dá um novo nome.
escreve o nosso nome no livro da vida. Aleluia. Aí a gente começa a achar que a gente é o rei da cocada preta. Aí as características que Jesus tinha, a gente começa a colocar de lado. Aí o meu vizinho, que é um miserável pecador, como eu era, eu ignoro ele. Eu não falo com ele. Eu me afasto dele. Eu não me dirijo para ele. Aleluia. Eu não sento para comer com ele. Eu não convido ele para vir na minha casa, sentar na minha mesa. Aquela mulher que todos da rua falam dela, que ninguém dirige a palavra para ela. Quando ela vem de um lado da rua, a gente atravessa para o outro lado. Porque alguém pode me ver conversando com ela, vai imaginar que eu vou ser igual a ela. Não pode ser o contrário, eu contaminar com a palavra. É ela que vai me contaminar com o pecado. E ainda diz o seguinte: me diz com que andas. O que mais? Exatamente. Irmã, a senhora anda com essa mulher? A senhora senta para almoçar com essa mulher? E aí a gente começa, sabe o quê? Tirar fora da gente. Afastar da gente. Colocar longe da gente. Porque vai me contaminar. Eu tenho um posto na igreja. Eu tenho um cargo na igreja. Eu sou presidente do círculo de oração. Eu tenho que mostrar a minha santidade. Não posso andar, não posso falar com essa senhora, essa mulher. Ah, quando ela entra ou ele entra aqui nessa igreja. O que é que esse pessoal está fazendo, pastor Ari? Meu Deus do céu, Jesus, meu mestre. Tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus sentou com eles, comeu com eles, foi criticado pelos assembleianos de antigamente, radicais, santo, acima de todo mundo, igualzinho os fariseus, faz um monte de coisa errada, fala mal dos outros, joga pedra nos outros, calúnia os outros, mas ele é tão santo que ele não consegue sentar, conduzir alguém a ter um relacionamento com Deus, porque ele não pode entrar em contato, conversar, não pode ser visto junto com. Aí a gente está ficando igual os fariseus. E a gente ora, Senhor, meu Deus, liberta a nossa cidade. Liberta Coraci, Senhor, da violência, da droga. A gente só ora. Mas a gente não quer tirar o traficante de lá. A gente não quer tirar a menina que está começando a se prostituir. A gente não quer tirar
o jovem que está começando a entrar pelo mundo da droga. A gente não quer. Nós não queremos. Ei, por que nós discriminamos se Jesus não discriminou? Vocês já imaginaram Jesus sentado, almoçando ou jantando com os políticos atuais? O que você ia dizer nas redes sociais de Jesus? O que você ia dizer? O que você ia escrever? Esse Jesus é falso. Sentado com os políticos ladrão. Não é assim que as pessoas dizem? E aí nós somos igual aos fariseus ou não? Já falar na internet. Quer dizer que eles são fadados a ir para o inferno, porque nós somos tão santos que não temos condições de falar para eles que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, que um dia a gente vai voltar. Porque se você sentar para falar, você é vendido. Você é ladrão com ele. Inclusive acusa sem prova. Ei! Jesus não criou barreiras com o mais vil pecador. Ele foi tão impactante, olha como ele é. Sentindo dor, sofrido, machucado, com uma coroa de espinho na cabeça, furando a cabeça dele, sujo de sangue, endurecido, devido ao tempo do chicoteio, das feridas, sofrendo dor atroz. E o ladrão do lado disse: lembra-te de mim. Com dor. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Ele não perdeu a missão que ele veio fazer aqui, depois de muita dor, muito sofrimento, os pregos cravados nas mãos e nos pés. Mas ele não perdeu. Haja em mim e em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ei! Ei! E às vezes, queridos, nós adotamos uma ideologia. Isso, meu Pai eterno, tem misericórdia. E a gente faz a nossa ideologia, a nossa bandeira. Aí o foco da nossa vista, que é Jesus, a gente muda para outro, que representa aquela ideologia que a gente gosta, que ama. Ao ponto da gente ficar igualzinho os discípulos de Jesus.
Antes de Jesus subir para o céu, na hora de Jesus subir para o céu, que ele está dando as últimas considerações para os discípulos, e eles olham para Jesus: é agora que tu vai restaurar a nação de Israel? Olha o meu lugar. Se é agora, olha o meu lugar no governo. Olha o meu lugar no governo. Foi isso que os discípulos quiseram dizer. É agora. E aí a gente quer instituir a República Federativa Brasileira dos Cristãos. E a gente tenta construir uma nação. E em vez de a gente olhar para Jesus e para os pecadores, que é a nossa missão, a gente muda o foco e quer instituir uma nação só de crente. E aí a gente passa por cima dos pecadores. Aí a gente diz: tomara que eles morram. Aí a gente deseja: tomara que eles se lasquem. Tem gente que está orando para o Brasil dar mal. E tem gente que está torcendo: tomara, Jesus, tomara. Jesus, tomara que não dê certo. Tomara. Porque o que a gente quer fazer, instituir aqui, o que só Jesus vai fazer no milênio. Vai ser feito no milênio o que muita gente quer fazer aqui, agora. Tira essas ideologias da cabeça. Volta a colocar Jesus. Essa é nossa razão, essa é nossa bandeira, esse é o que nós temos que fazer. Mostrar Jesus para as pessoas. Dizer para ele que ele perdoa o pecado dos homens. E que ele está preparando uma pátria celestial. Aqui é tribulação. Aqui é luta. Aqui é um monte de coisa ruim. O que me alegra é que um dia ele me achou e eu preciso andar na sua vontade e cumprir a sua missão. É isso que é a minha missão aqui nessa terra. E a gente deixou até, sabe de quê? De crer em Jesus. Nós tiramos a nossa confiança em Jesus e colocamos no exército brasileiro. E um monte de gente deixou até o emprego. A gente convida para evangelizar, não tem tempo. Mas para defender uma pátria cristã, ele se colocou na frente do quartel, em vez de orar, gritar para um monte de homem, tomar as rédeas para fazer uma nação cristã. Para com isso, irmão! A nossa bandeira é Jesus. É o sacrifício no Calvário. Ele é nossa esperança. Aleluia. Nós somos propriedade dele. Irmão. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Pense ele como você pensa. Creia ele naquilo que você crê. Ou não. Ele me olhou quando eu não valia nada. Ele olhou para você quando você não valia nada.
Ele me tirou de lá. Ele tirou você de lá. Você é o único da sua família crente. Você foi o primeiro a aceitar Jesus. Porque Ele te achou no meio de uma família perdida. Lá quando você era adolescente, jovem. Te firmou na rocha. Olha, continua olhando para Ele. Continua mirando nele. Continua te submetendo a Ele. Continua fazendo o que Ele mandou tu fazer, que é a missão. Para ir buscar o perdido. Seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele do escuro, seja ele do claro, seja ele da maré, seja ele de terra, não, seja ele branco, preto, amarelo, não interessa. Aleluia. Ele mandou eu e você ir buscar o perdido. Lá de junto da tua casa. Os teus parentes. Os teus parentes. Nem precisa tu ir para longe, para a Eslovênia. Nem precisa tu ir para a África. Não. Vai na tua casa. Teus primos. Teus sobrinhos. Teus tios. Teus avós. Teu pai. Estão dentro da tua casa, ao redor de você. Abraço com carinho. Vocês já imaginaram o que aquela mulher sentiu quando Jesus disse assim mesmo para os seus algozes: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. E ela chorando, a Bíblia diz, todo mundo foi embora. Jesus olha para ela e diz assim mesmo: cadê os teus acusadores? Não tem nenhum, Senhor. Olha o que Jesus diz para ela. Jesus diz para ela: nem eu te condeno. Ei, essa palavra foi bálsamo. Essa palavra foi rejuvenescedora. Essa palavra mostrou apreço, carinho, ternura, compaixão. Olha como Jesus é. Jerusalém rejeitou a ele. E no Monte das Oliveiras, ele olhando para Jerusalém lá embaixo, ele chorou. Quantas vezes quis juntar teus filhos, como a galinha junta seus pintos debaixo de tuas asas, mas tu não quiseste. Um coração apaixonado pelos perdidos. Sabe como a gente faz? Quando a gente prega uma vez, prega duas, prega três, prega quatro, que a pessoa diz não. Sabe o que a gente diz? Tomara que ele vá para o inferno. Tomara que ele se lasque. É verdade ou não é? É verdade. Um coração apaixonado, como o de Jesus, não diz isso. Chora por um coração duro. Chora por um perdido que não quer se arrepender. Chora porque rejeitaram a mensagem dele. Chora e lamenta. Que coração apaixonado. Como é o teu coração para com os pecadores? Pense quantas vezes você já
desistiu de alguém. Pense quantas vezes alguém que já precisou de você e você não teve tempo de atender. Quantas vezes alguém te pediu ajuda, de conforto espiritual, e tu ignoraste. Quantas vezes com raiva, porque você insistiu uma vez, duas vezes, três vezes, e você disse, não quero mais saber, eu quero que ele se lasque agora. Quantas vezes a gente não se comporta assim? Bora ficar de pés. Curve sua cabeça. Não analise ninguém. Não analise ninguém. Analise a você. Seu comportamento. Seu relacionamento. Seu comprometimento. Eu queria que você pensasse em você. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Não existe uma nação que mais foi estruturada em cima da Bíblia Sagrada do que os Estados Unidos da América. 98% dos presidentes americanos, todos eles são membros de uma igreja evangélica, batista, presbiteriana. Na história americana, o primeiro presidente católico dos Estados Unidos foi o John F. Kennedy. Foi o primeiro presidente católico americano na sua história. A América, os Estados Unidos da América, já foi decretado pelo presidente da República muitas vezes jejuns nacionais. A maioria dos assessores do presidente americano são pastores. Mesmo assim, a nação está deixando Jesus. Sabe quando vai ser construído no milênio. Aqui. Sabe qual é o nosso papel aqui? Ter o comportamento, a aparência, o palavreado e a missão de Jesus. O resto é o resto. Esses dias agora, o pastor Emerson foi lá. Um grupo de evangélicos conversando com o irmão de Coraci. Eles estavam sem rumo, sem esperança. E não sabiam o que decidir da vida. Porque eles colocaram a confiança tão grande, na última eleição, que o resultado da eleição fez com que eles ficassem desnorteados da vida.
E depois da eleição, não foram mais para a igreja. Abandonaram. Tão decepcionados com o que aconteceu. É quando a gente muda a nossa missão, a nossa direção, o nosso rumo. Ei, nada, irmãos, nada dessa vida, nada pode substituir a nossa missão. Nada. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui pela missão que Ele me deu. A minha missão, a missão de vocês, é fazer o que Jesus mandou fazer. É amar o pecador. Jesus te salvou para isto. Jesus quer que você tenha as características que Ele tem. Um coração apaixonado por pessoas. Há um hino muito bonito, eu sei que vocês não sabem, do Vitorino Silva. Ele canta: essa é a minha missão. É um dos hinos mais bonitos que eu acho do Vitorino. Tu sabe? Vê lá se tu acerta. É lindo o hino. Essa é a minha missão. Ei. A minha missão, irmãos, não é bens materiais, não é dinheiro, não é nada. A minha missão é amar o pecador. Aleluia. É amar o pecador. Aleluia. Curve tua cabeça e ore a Deus dizendo: Senhor, aviva a tua missão na minha vida. Aviva a tua missão na minha vida. Eu quero parecer contigo. Eu quero viver na tua dependência. Eu quero viver na tua dependência. Aleluia. Ele não vai acertar. Canta assim. Você que é dirigente de congregação, como é que está a missão de Deus na tua vida? Você que é supervisor de área, como é que está a sua missão? Curve sua cabeça. Se você quer que eu ore por você, coloca a tua mão no coração e diga para Deus: aviva, Senhor, a minha missão. Eu quero parecer contigo. Eu quero ser igual a ti.
Eu quero ser apaixonado. Eu quero ser apaixonado por Ti. Coloca a mão no teu coração. Eu quero orar por Ti, soberano Deus e Pai. Eu quero pedir, Senhor, a Ti, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Traz-nos de volta, Senhor, aquilo que Tu queres. Olha os amigos que estão nos ouvindo e seguindo aí nas redes sociais. Que eles possam ter esse mesmo sentimento, Senhor. Que Tu estivesse lá no Monte das Oliveiras olhando para Jerusalém. Quantas vezes quis juntar Teus filhos como uma galinha junta debaixo de suas asas, mas não quiseste. Que nós possamos ter esse mesmo sentimento de paixão pelas pessoas, de apaixonado pelas pessoas, de apaixonado por Ti, Senhor. Que a nossa visão possa voltar para Ti, não nas circunstâncias que nós vivemos, mas que nós possamos olhar para Ti como autor e consumador da nossa fé. Reaviva no nosso coração, reaviva na nossa vida, reaviva, Senhor, no nosso coração. No nome de Jesus eu Te peço. Olhe para o seu irmão, abrace a ele e diga para ele: Jesus precisa de Ti. Jesus precisa de você. Jesus precisa de Ti. Jesus precisa de você. Diga para ele: Jesus precisa de Ti, rapaz. Bate assim no braço dele: ei, desperta. Você precisa cumprir sua missão. Aleluia. Olhe para o seu irmão do lado e diga o seguinte: e a tua missão começa agora, com uma grande oferta. Aleluia. Aleluia. Pega a tua oferta, teu dízimo. Você que nos acompanha nas redes sociais, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que haja bastante nos teus celeiros, na tua despensa, em cima da tua mesa, que não falte o pão. Olha para o seu irmão do lado, fica de pé, que eu estou em pé aqui mais de uma hora. Olha para o seu irmão do lado e diga para ela assim, para ele assim mesmo: ei, Deus abençoe a tua família, a tua casa, a tua despensa, no nome de Jesus. Senhor, abençoa teus filhos que vão contribuir agora, que eu possa fazer isso com alegria e singeleza de coração. No nome de Jesus eu te peço, amém.